Olá, integradores do Megacom, tudo bem? Nós estamos aqui para falar um pouco mais sobre a plataforma de monitoramento web Fusion Solar. Essa plataforma ela tem disponível várias operacionalidades nela. Você consegue fazer a gestão das suas plantas, a gestão dos usuários, dos clientes finais e instaladores também. E você tem acesso ali a uma plataforma que permite você inclusive fazer a configuração do seu inversor remotamente, ligar e desligar esses equipamentos, fazer os registros com uma possível garantia, caso seja necessário, ou também uma atualização de software de forma remota. Convido vocês a conhecer um pouco mais e daqui para frente eu vou estar falando aí utilizando a plataforma em tempo real. Muito obrigado. Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos aqui agora apresentar um pouco da plataforma Fusion Solar. Vamos falar das suas funcionalidades, e a praticidade que essa plataforma na versão web nos traz para poder fazer tanto monitoramento quanto algumas ações de controle de ordem de serviço de inspeção, atualização de software, extração de logs e também a configuração aí, específica da planta para que seu cliente tenha aí uma visualização um pouco mais clara e assertiva dos dados de geração, tá bom? Bom, essa é a interface da plataforma Fusion Solar. Vocês conseguem acessar por esse link, tá? Importante ressaltar, pessoal, que o link utilizado para o acesso ao servidor Latinoamérica, o INTL Fusion Solar.huawei.com. Aqui vocês conseguem alterar a linguagem, da plataforma. Eu deixei em português. Com o login e senha da plataforma vocês conseguem fazer o acesso. Vocês conseguem registrar aqui o instalador, clicando nesse link e fazendo a configuração. Retornando aqui, com o login e senha já cadastrado na plataforma pelo app via celular, vocês conseguem fazer o acesso aqui na versão web. O login, portanto, da plataforma web é o mesmo do celular, tá, pessoal? Então, se vocês precisarem fazer alguma recuperação de senha, ou se vocês não conseguirem acessar, verifiquem sempre aí se a senha está correta, tentem recuperar a senha para poder fazer aí o acesso à plataforma normalmente. Bom, fazendo o login aqui, nós entramos na interface visual aqui da nossa plataforma. Bom, aqui eu consigo alterar novamente, a língua, se eu quiser deixar em inglês ou em português. A gente consegue fazer aqui o acesso. Bom, nessa primeira interface, pessoal, nós temos uma visualização geral da planta comum, das plantas como um todo, tá? Bom, aqui nós temos as janelas tanto de KPIs de instalação, status da instalação e alarmes dos ativos. Aqui nós conseguimos verificar todas as plantas, desde o estado, a foto, o nome da instalação, a região, a data da conexão, a capacidade das strings, quantidade de otimizadores caso tenha, armazenamento de energia caso tenha, potência atual, energia específica, rendimento total. Aqui vocês conseguem separar pelo nome, pesquisar pelo nome, pela região, pelo tipo, se ela é de armazenamento, se ela tem estação de carregamento ou não, pela capacidade da string, pessoal, e pela data da conexão, caso queira, tá? Importante ressaltar que nessa interface, pessoal, pode ser criado, uma nova planta a partir dessa opção nova instalação. Aqui, nessa primeira interface, vocês conseguem definir a empresa, o nome da instalação, por exemplo, o tipo da instalação, se ela é residencial, comercial, industrializada ou centralizada, vou definir aqui como residencial, somente carregamento não, no caso de que tenha. Data da conexão, caso você já queira disparar um e-mail para o proprietário, você pode inserir aqui, não é obrigatório nessa etapa. Clicando em tem autorização, nós vamos para a próxima etapa. Nessa etapa eu posso remotamente, desde que o inversor já esteja conectado na internet, fazer a inserção do número de série do inversor, adicionar outros inversores caso nessa planta tenha mais do que um inversor, certo?
E daqui para frente você consegue já definir a configuração da capacidade da string, os preços de eletricidade, algumas informações fotográficas da usina, algumas questões também de endereço e tudo mais, define a informação e finaliza aqui as etapas dessa opção de nova instalação. Caso o seu inversor ele não esteja conectado na internet, pessoal, seja por alguma falha de comunicação, seja por uma instabilidade na internet, seja porque você não fez o comissionamento ou conectou ele na internet na primeira vez que você ligou o inversor, ele não vai trazer aqui, pessoal. É importante que vocês tenham o equipamento já instalado, né, e conectado à internet para que seja feito a criação da planta de forma remota, tá? Não impede de vocês fazerem a criação da planta localmente, porém caso vocês já tenham deixado o inversor conectado, né, com aquela opção de conectado ao sistema de gestão verde, né, indicado lá no celular, você já consegue fazer a criação da planta remota aqui. Bom, pessoal, algumas informações básicas que a gente tem aqui na tela, né? Aqui a gente consegue ver separado em três tipos de informação que a gente tem. A primeira aqui é os KPIs da instalação, onde acessando aqui nós vamos ter algumas informações tanto da gestão de relatório quanto das gestões de equipamento. Na lateral esquerda nós conseguimos enxergar o nome da empresa que possui as plantas de fato, e acessando aqui vocês conseguem verificar os equipamentos conectados em cada uma das plantas, tá? Em relatórios de instalação vocês podem gerar relatórios, sejam eles mensais, anuais ou diários, né? Com a dimensão aqui. Exportar esses relatórios, fazer a assinatura, né, desse relatório, encaminhar por e-mail, tá? Aqui da instalação, aqui dos inversores, quando a gente fala de peça, os componentes que você possui, caso tenha, né? Relatórios de armazenamento de energia, caso você queira. Então, fazendo a exportação, ele exporta em PDF. Vou dar um exemplo para vocês aqui, por exemplo. Eu consigo fazer a exportação desse equipamento. Então, aqui ele vai trazer os relatórios que a gente tem. São relatórios mais simples, tá, pessoal? E gestão de equipamentos. Na gestão de equipamentos, a gente consegue acessar todos os equipamentos que estão presentes em cada planta. Então, por exemplo, se eu defino aqui essa planta, né? Opa, vamos retornar aqui. Gestão de equipamentos, eu consigo acessar aqui, por exemplo, quais os equipamentos estão conectados nesse inversor. Nesse caso aqui também. Nesse caso aqui também. Como esses inversores são monofásicos e eu já possuo o monitoramento integrado, eu não necessito, não irá aparecer o dangle aqui para a gente fazer a visualização desse equipamento aqui, que é o monitoramento dos equipamentos trifásicos. Perfeito? Bom, retornando à interface visual aqui, temos status da instalação. Status da instalação, ele traz um overview geral com um mapa centralizado aqui para vocês, com a potência atual instalada, tá, pessoal? O rendimento e alguns fatores de serviço que eu vou indicar para vocês na aba operação e manutenção mais para frente, tá? Importante que aqui vocês conseguem verificar as plantas individualmente, tá? Caso vocês queiram retornar, vocês precisam vir aqui na página inicial, status da instalação novamente, para trazer todas as instalações que vocês possuem, certo? Que vocês conseguem identificar alguns sinais de status, né? Se está normal, se está com falha, se está offline. Aqui você consegue ficar status de alarme, tá? Uma coisa muito bacana para vocês compararem, pessoal, em tempo real, é vir nessa função aqui, ó, centros de status da instalação, e clicar em versus. Aqui você consegue fazer, né, o comparativo de algumas plantas, tá, pessoal? Então eu posso comparar, por exemplo, essa planta, né, com uma outra planta que talvez não seja equivalente, né, mas que tem aí
às vezes produções similares, estão em locais próximos para você fazer um comparativo. Inclusive ele traz para você aqui tanto mensal quanto anual, né? O comparativo que você tem entre uma planta e outra. Voltando aqui em tempo real, nós temos as gestões de alarmes, né? E as gestões de tarefa. Eu vou retornar aqui depois para falar um pouco de operação e manutenção para explicar para vocês, beleza? Voltando na página inicial, nós temos aqui alarmes e ativos, ele vem para operação e manutenção e vai trazer aqui as interfaces de alarmes que você pode configurar para cada inversor. Então, voltando aqui na interface, nós vamos para a próxima etapa, que é monitoramento. No monitoramento, pessoal, a gente consegue fazer tanto a gestão da planta como um todo, quanto a gestão dos equipamentos, conforme havia informado. Então, por exemplo, se eu acesso um dos equipamentos, como esse aqui, por exemplo, eu consigo monitorar, não em tempo real, mas de 5 em 5 minutos, todos os status ou dados de tempo reais do equipamento. Então eu gosto de falar aqui com os integradores que de fato isso aqui é uma ferramenta como se fosse um multímetro remoto, né? Então aqui a gente consegue verificar tensões de entrada e corrente de entrada das strings, o status do inversor, como ele está operando, potência ativa, fator de potência, corrente da rede, tempo de desligamento, né, do inversor, capacidade de geração, potência reativa, frequência da rede, tensão da rede, temperatura interna, capacidade de geração acumulada, capacidade nominal do inversor, modo de saída, tempo de ligação do inversor, resistência de isolamento, né? Todas essas informações elas não são dadas em tempo real de fato, e a gente tem uma atualização de 5 em 5 minutos. Importante ressaltar, pessoal, que as informações são geradas pelo inversor, tá? E a plataforma ela adquire ou ela aquisita os dados do inversor a cada 5 minutos. Então pode ser que, por exemplo, o status no inversor já tenha mudado e na plataforma ainda não tenha. Sempre atualize a página para que você tenha de fato ali o status real daquele equipamento em tempo real. Então aqui a gente tem alguns nomes, né? O nome do equipamento, número de série, o modelo, né? Aqui a cadeia, como foi pré-configurado, né? A gente consegue verificar aqui tensão nominal e outras informações. Aqui não está preenchido, mas eu vou mostrar para vocês como fazer esse preenchimento. Bom, em alarmes, nós temos aqui toda a interface, tá? De relatório de alarmes. Nós possuímos dois tipos de relatório, que são os alarmes que são ativos, tá? E os históricos de alarmes. Os históricos de alarmes, pessoal, a gente não consegue de fato deletar porque eles já ficam no equipamento, principalmente para fazer a avaliação caso tenha um caso de garantia. Quando a gente fala dos alarmes ativos, quando há um alarme ativo aqui, esse alarme ele pode ser de 4 tipos. O primeiro é o aviso, o segundo é o alarme secundário, o terceiro é o alarme principal e o quarto é o alarme crítico, tá, pessoal? O aviso, ele não necessariamente é um alarme que vai parar o inversor, tá? Ele às vezes é um aviso de alguma falha de comunicação, estabilidade de comunicação ou algo do tipo. Quando a gente fala de alarmes secundários, são alarmes que não afetam, né, o funcionamento do inversor, mas que de fato é relevante você estar atento ali. Quando a gente fala de alarmes principais, como por exemplo uma sobrefrequência ou outro tipo de alarme que de fato possa corroborar ao longo do tempo com alguma falha do equipamento ou alguma questão de rede que pode impactar no funcionamento do inversor, mas que não vai parar o inversor, ele é um alarme principal. Quando a gente tem um alarme crítico, pessoal, a gente tem de fato ali uma parada do inversor e o inversor ele para de funcionar. Inclusive, se forem alarmes críticos recorrentes, o inversor ele vai parar de fato e após a identificação da falha em campo e reparo, que será possível fazer a retomada da operação. Então, por exemplo, se eu tenho um alarme de AFCI, um arco elétrico em série, né, avaliado pelo inversor, se você tem uma recorrência de 10 alarmes no mesmo dia, esse inversor ele vai parar, travar, e aí para você fazer a operação você vai ter que ir em campo, verificar o status lá do equipamento, se está tudo ok, e solicitar via suporte para
para que esse equipamento ele retorne à atividade, tá? Vocês podem configurar a atualização automática, tá? Então pode ser que ele tem algumas falhas que são recorrentes, mas que não são falhas que de fato vão impactar. Vocês podem colocar para ele estar atualizando ou removendo, tá? Quando há a falha, vocês cliquem aqui na falha, remove a falha e o status aqui vai voltar a operação em verde, tá, pessoal? Alarmes históricos, aqui você consegue exportar todos os alarmes. Você pode vir aqui e colocar histórico de datas, ele vai trazer aqui, e aqui você consegue exportar esses arquivos. Fazendo a exportação, a gente consegue fazer o download. E esse histórico de alarmes, ele fica aqui para vocês terem o registro de todas as operações que ocorreram nesse inversor. Bom, pessoal, informações básicas, né? É importante a gente falar um pouco, né, dessa ferramenta muito importante. Ela é uma ferramenta histórica que ela atualiza de 5 em 5 minutos, né? Aqui a gente consegue verificar por data. Aqui é que a gente consegue verificar todas as grandezas elétricas inerentes ao equipamento. Então, por exemplo, eu consigo verificar a tensão de rede do equipamento. Nesse caso é um inversor off-grid. A gente tem aqui os históricos, né, de operação. Aqui a gente está no inversor, então a gente consegue ver corrente da rede, fator de potência. Nesse caso aqui ele permite apenas 2, né? Então dessa forma você consegue ver outras informações, né? Informações do PV, então tensão de entrada, por exemplo. A gente tem aqui a tensão de operação. A potência total de entrada do equipamento ao longo do dia, né? E quando a gente fala, nesse caso, do sistema de baterias, a gente consegue ver também as informações da bateria, tá, pessoal? Então aqui desde alarmes, histórico de alarmes, se eu buscar aqui alarmes anteriores, ele traz pra gente. Alarmes ativos ele não possui. Informações históricas, então da bateria eu tenho capacidade de carregamento que ela teve, a capacidade de descarregamento que ela teve, potência de carregamento, tensão da bateria, estoque da bateria, beleza? Bom, no inversor, na aba configuração, pessoal, nós temos aqui toda a interface de configuração que pode ser feita nos inversores. Nesse caso aqui nós não temos muitas configurações, porque o inversor ele está em código de rede padrão off-grid, inclusive o nível de tensão e a frequência, né? Porém, quando nós vamos para o inversor, na aba configuração, nós temos aqui os parâmetros de rede. Aqui fica o código de rede definido. Você pode configurar remotamente, caso o seu técnico tenha feito alguma definição de código de rede padrão errada, tá, pessoal? Aqui nos parâmetros de rede a gente consegue definir o tempo de reconexão de forma remota. O tempo de reconexão quando há uma queda de rede é esse tempo aqui, pessoal, tempo de ligação à rede em recuperação de falha. Então aqui que você define quanto tempo, se é 60 segundos, 180 segundos e tudo mais. Para os inversores trifásicos você pode configurar o modo de saída. Então, por exemplo, se ele está entre fase e neutro, a gente consegue configurar. Se ele está entre fase e fase, vocês conseguem configurar nesse caso. Parâmetros de proteção, tá, pessoal? Que são parâmetros de proteção inerentes ao inversor. Eu não recomendo nenhuma outra ajuste, pessoal, que não seja o código de rede, o tempo de ligação ou o modo de saída. Os demais são parâmetros já presetados pela ABNT NBR 16149, tá? Então são questões de firmware já pré-configurados no inversor. Bom, parâmetros de proteção, pessoal. Aqui nos parâmetros de proteção a gente consegue ajustar tanto os parâmetros de proteção de sobretensão, tá? E os parâmetros de proteção de subtensão. Eu recomendo alterar apenas esses dois. E um ponto importante, pessoal, esse inversor ele já vem normatizado sobre a BNT NBR 16149, que permite, por exemplo, 10% sobre a tensão nominal
de saída do inversor. Quando fazemos uma conta simples aqui, né, se nós pegarmos o inversor com tensão nominal de 220 e multiplicarmos por 1.1, nós temos 242. Esse número não é um número simples, é um número que define, por exemplo, a partir do módulo 8 do PRODIST, quais são os níveis de tensão que esse inversor vai suportar ali. Ele pode ser ajustado, tá, pessoal? Tem uma tensão de 290, tá? Nesse caso dos monofásicos, a tensão que a gente vai avaliar é sempre entre fase neutra ou entre fase. No caso dos trifásicos, conforme o tipo de modo de saída definido, vocês vão ter a tensão entre fases monitorada ou ajustada ou a tensão entre fase neutra, tá? Então, é sempre importante avaliar a tensão de instalação com um multímetro calibrado, verificar também com a concessionária se de fato não é um problema de rede, tá, pessoal? Só ajustem esse parâmetro se de fato ele for necessário para a operação, tá? Parâmetros de funcionalidade e ajuste de potência, eu recomendo não fazer nenhuma alteração. Qualquer ajuste de potência que vocês queiram, vocês podem fazer aqui na interface da ponta, na verdade. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Opa, aqui no caso 12 do inversor. Só um minuto, pessoal. Desculpa, pessoal. O equipamento ele está no momento sem estar conectado, então a gente não consegue fazer os ajustes ali de liga e desliga desse equipamento de forma remota porque ele não está conectado de fato. Mas, por exemplo, aqui, ó, quando a gente acessa esse inversor, a gente vai conseguir fazer isso. Bom, pessoal, agora vamos aqui para a parte de operação e manutenção das usinas. Muitas pessoas perguntam para mim, Yuri, eu consigo gerenciar como se fossem ordens de serviço para que meu técnico ele realize em campo? Sim, pessoal. A gente vem aqui na aba operação e manutenção. Então vamos pôr aqui em tempo real, tá? Aqui ele vai identificar no mapa aqui quais são as plantas, né? Igual eu havia falado, tá? E aqui em gestão de alarmes, eu consigo identificar os alarmes existentes em cada equipamento, tanto históricos, né, quanto os alarmes. Bom, em gestão de tarefas, pessoal, a gente consegue fazer, por exemplo, definições de reparos, como se fossem ordens de serviços previamente definidos, tá, pessoal? Então aqui eu consigo inclusive fazer o monitoramento do que foi despachado, do que está pendente, do que está para aprovação e o que foi concluído, tá? Eu vou fazer aqui o fluxo, pessoal, para vocês entenderem mais ou menos como funciona e como vocês podem utilizar essa ferramenta como um gerenciamento de ordens de serviços, tá? Então aqui em tarefas, né, eu posso adicionar tarefas, definir responsáveis, né, instaladores que já estão na planta, né. Então, por exemplo, eu vindo aqui em eliminações de defeitos, né, aqui eu já tenho um defeito que já foi concluído, mas eu posso vir aqui e clicar em adicionar. Então eu vou colocar o nome do dispositivo. Quando eu clicar, ele já vai trazer para vocês a lista das plantas e os dispositivos que eu quero que seja feito o reparo. Então eu vou indicar aqui, né, fazer uma confirmação. Se eu quiser inserir algum documento pertinente, um datasheet, um número de série ou algo do tipo, eu posso vir aqui carregar o arquivo, né? Aqui, por exemplo, eu vou fazer reparo no conector da entrada PV1 proprietário. Eu vou colocar aqui, no caso, vão ter a lista dos seus instaladores, então eu vou definir aqui como essa pessoa, status que ele está como habilitado. Se ele não tiver habilitado, você não consegue. Quando você coloca em confirmar, você pode deixar algum detalhe aqui, ó. Foi realizado a troca desse conector há
3 meses atrás. Beleza? Para ele ficar informado. Quando enviar, a gente vai ter agora uma nova tarefa, tá? Que ela está como pendente, então essa pessoa lá, ela pode realizar a execução. Como a tarefa ela já foi encaminhada para o próprio Megacom, eu posso vir aqui em executar a tarefa. Então aqui eu tenho o processo, então aqui foi quando foi criado, né? O fluxograma ele está aqui na parte de eliminação de defeitos, né? E aqui no detalhe da tarefa, se eu quiser colocar alguma foto ou evidência do reparo, algo do tipo, eu consigo. Eu posso vir aqui, definir quem fez a atividade, né? E colocar aqui, ó, conector substituído. PV1. Então eu venho aqui enviar. Opa, desculpa pessoal, vim aqui em colocar se foi, está pendente, se ele não conseguiu, se está parcialmente eliminado ou se ele tem eliminação, se ele foi eliminado aqui. Então quando eu clico em enviar, ele vai para uma próxima aba que seria para a próxima pessoa que vai fazer a validação se foi aprovado ou não. Pode ser um engenheiro do parte de monitoramento ou algo do tipo. E aqui a gente consegue executar a última etapa. Nós vamos em executar. Se vocês verem que ele está no fluxo de confirmação da eliminação do defeito, né? Tornamos aqui. Então, opinião. Caso, por exemplo, tenha alguma reclamação do cliente ou algo do tipo, a gente consegue vir aqui, identificar. Então, técnico não conseguiu finalizar o reparo devido ao horário. Então a gente pode simplesmente deixar um retorno aqui ou enviar que de fato foi concluído. Serviço concluído com sucesso. A gente clica em enviar. Ele vai deixar um histórico aqui e já vai estar como atividade concluída. Se a gente clicar em detalhe, ele vai trazer todo o processo, o que foi feito, né? O fluxo de atividades ao longo das execuções, né? E aqui o fluxograma. No detalhe da tarefa, a gente vai ter foto, a gente vai ter se o reparo foi feito ou não, qual é o resultado do processamento e as demais atividades. Nesse caso aqui, eu não tenho pessoa porque já foi finalizada essa atividade. Então aqui eu consigo ter um gestor aqui dessas atividades aqui, beleza pessoal? Então a gente consegue definir aqui algum item que seja necessário você colocar, né? Então por exemplo eu venho aqui, se você quiser definir aqui caixa, conector, coletor de dados ou algum item, você pode definir aqui também, tá? Então, por exemplo, caixa de distribuição, inversor. Então aqui no inversor a gente consegue definir aqui modelo de importação, aqui o nome e descrição do item. E aqui vocês conseguem fazer um gerenciamento das plantas em quesito de operação e manutenção, tá pessoal? Então, reforçando o seguinte, quando eu tenho essas atividades ainda pendentes aqui em estado real, ele vai trazer para a gente, tá? O centro de alarmes da instalação, beleza? Aqui a gente tem as falhas, né? Se houve alguma falha ou algo do tipo. Então, é uma ferramenta que auxilia bastante aí na operação e manutenção dos equipamentos. Bom, pessoal, aqui na visão geral, né, nós temos as informações do PV, as informações da carga, do armazenamento, os alarmes aqui, algumas informações básicas, né, a gente tem aqui as informações direto da internet aqui, da previsão de tempo e outras informações específicas, né, a gente tem rendimento da geração, o consumo, né, dentro de um período, e a receita quando há a configuração desse equipamento, dos indicadores de preço da instalação, beleza? Quando a gente vai em layout, quando há os otimizadores, nós podemos ter aqui a visão do layout físico, né? E a indicação aqui embaixo se o inversor se o módulo está
sobre potência com baixa eficiência, média eficiência, alta eficiência, tá? Uma vista lógica, né, dos equipamentos, né? A gente consegue ver aqui também. E aqui a gente consegue ver individualmente aqui algumas informações dos otimizadores, tá bom, pessoal? Bom, quando a gente entra aqui e a gente verifica os otimizadores, aqui a gente consegue ver tanto alarmes quanto informações históricas, né? Quando a gente fala de tensão de entrada, tensão de saída, histórico aqui. Os detalhes a gente traz aqui como número de série, como informações básicas, e também se ele está funcionando, se ele não está, quais são as operações de fato. Bom, pessoal, retornando aqui à aba principal, nós temos ainda algumas configurações básicas que podem ser realizadas, né, nessa plataforma, como por exemplo, pessoal, aqui em instalações, nós podemos fazer a gestão das instalações. Quando eu entro em gestão da instalação, aqui eu posso fazer tanto a criação de uma nova instalação, pessoal, também, como também fazer as alterações da instalação a partir de modificar. Então aqui eu consigo adicionar um dispositivo, caso tenha, eu consigo fazer a configuração novamente da cadeia, consigo fazer a definição de preço, né, de fato aqui, tá bom? Então aqui a gente tem a definição do preço padrão, preço tarifa de alimentação e o preço de compra, caso tenha, não é o caso do Brasil, perfil da instalação, outras definições e lista de equipamentos que a gente tem aqui, beleza? Bom, pessoal, aqui a gente consegue fazer o compartilhamento da planta com alguma outra pessoa, caso seja necessário, né? Então, às vezes com o suporte da Huawei ou algum técnico necessário da planta de forma externa. Eu consigo vir compartilhar, nesse caso aqui inclusive está compartilhado com o suporte da Megacom, tá? Então, ele está compartilhado na verdade, eu consigo marcar aqui e compartilhar ou cancelar o compartilhamento, tá, pessoal? Então aqui ele está indicado como compartilhado. Bom, pessoal, em migração é caso haja aí uma migração ou algo do tipo, é importante sempre avaliar junto ao suporte essa migração da instalação, caso tenha uma mudança de dono ou algo do tipo. Que as licenças, no caso, essa plataforma ela é gratuita, mas existem algumas funcionalidades pagas, como vocês podem ver aqui, ó. Você pode comprar serviços de software, então caso quando você tenha aquisição da licença, ela vem para cá, beleza? Bom, pessoal, antes da gente ir para a parte de operação e manutenção, a gente consegue fazer, pessoal, a configuração das contas, né? De quem irá acessar ou algo do tipo. A gente vem aqui em gerenciamento de empreendimento, né? Aqui você tem todas as contas criadas pela empresa. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma conta da empresa, que é a administradora da empresa, que é a Megacom. Eu não tenho usuários, mas eu posso vir aqui em adicionar usuários com e-mail, descrição. Então, vamos colocar aqui, vamos dar um exemplo, Yuri Mateus @gmail.com. Esse é um usuário, tá? Ele é engenheiro eletricista. Se ele tem autorização, a gente consegue vir aqui e definir ele como um instalador, como um proprietário ou como um convidado do proprietário, caso seja. Nesse caso aqui, instalador. Na próxima etapa, a gente associa ele a alguma das plantas. Então, eu venho aqui, por exemplo, esse, indico para cá, e aí a gente já tem, ao confirmar, que ele vai ser. Aqui o e-mail já foi registrado. Deixa eu criar um outro e-mail aqui. engenharia03@gmail.com. Ver se ele permite. Então ele vai criar aí
foi enviado um link para o e-mail. Nesse e-mail a gente consegue fazer o registro e conta de um novo usuário para acesso à plataforma de dentro da plataforma da empresa, tá, pessoal? Então, reforçando, você consegue criar uma plataforma da empresa, você consegue criar usuários, né, instaladores, você consegue criar usuários proprietários de cada planta. Você consegue editar, fazer com que ele esteja habilitado ou não habilitado, e tudo isso você pode gerenciar aqui, pessoal. Bom, essa é a parte de gerenciamento de usuários. Bom, pessoal, para fazer a configuração da cadeia, né, de uma forma um pouco mais precisa, inclusive com os dados dos módulos, nós conseguimos realizar a partir de instalações. Clicamos em instalações, configuração da cadeia. Aqui, pessoal, primeiro a gente precisa definir qual é o dispositivo que a gente quer realizar a configuração, tá? Então nós vemos aqui, definimos aqui o inversor. Como esse inversor já teve, né, a configuração básica, né, feita já, como vocês podem ver lá em campo, ele já vem definido aqui pra gente. Porém, a gente pode fazer a configuração. Nós clicamos aqui, tá? A gente pode apagar as configurações pré-feitas, ou a gente pode vir aqui e editar. Nessa etapa aqui, pessoal, a gente consegue definir alguns módulos, tá? Então eu posso adicionar um módulo colocando todas as descrições definidas aqui, que vem no datasheet do módulo, salvando eu trago aqui. Aqui a gente consegue ver, né, o que já foi feito e cadastrado, né? Definindo um módulo aqui de uma certa potência, por exemplo. Vou dar um exemplo para vocês. Eu definindo esse módulo, na próxima etapa ele já permite eu colocar a quantidade de módulos, e ele já vai trazer para a gente de fato quais são as informações de potência daquela cadeia, né, ou daquela string, beleza? Ao final vocês conseguem fazer a confirmação e definição ali da cadeia de forma mais assertiva. Bom, pessoal, em gerenciamento de bibliotecas, a gente consegue aqui, né, fazer a questão de adicionar, né, o módulo que vocês querem com todas as informações. Eu defino aqui e tudo mais. Essas informações salvando, vocês vão ter aqui todos os históricos aí de módulos que vocês possuem no mercado. Aqui já existem alguns módulos pré-configurados, como por exemplo, se eu trazer aqui Ryzen aqui, ó, pessoal, ele já traz todos os módulos que já estão pré-configurados, tá? Então, bem importante para a gente poder fazer a configuração correta da cadeia e do inversor. E aqui a gente encerra mais esse vídeo falando um pouco sobre a plataforma, né, Fusion Solar. Essa plataforma ela está disponível via link, tá? Para você acessar pelos navegadores disponíveis no mercado, seja Chrome, seja Edge da Microsoft. E fica atento aí para novos vídeos, se inscreve no canal aqui da Megacom, compartilha esse link para todos os integradores, para eles conhecerem melhor a nossa plataforma e também divulgarem melhor o nosso conteúdo. E fico à disposição caso tenha alguma dúvida. Muito obrigado.